Oi, gente. Eu sou o Heráclito e hoje eu vou falar com vocês sobre Shadow and Bone. Por isso que eu tô com um chapéuzinho. Eu ia fazer todo um cosplay, mas Fortaleza é muito quente pra fazer um cosplay com aquelas roupinhas. Inclusive eu tenho. Colete, a gravatinha, as coisas todas. Gosto muito daquele estilo. Shadow and Bone é uma série que estreou da Netflix, baseada num livro homônimo. E... fantástico. Nossa, gente, que roteiro, que... Tudo na série é muito bom. O figurino é incrível, né? A direção de arte é realmente fantástica. Os atores são muito bons. E o roteiro é fantástico. É muito, muito bom. A motivação dos personagens é clara. Nos grupos que se formam entre os personagens, os papéis deles são muito bem delimitados. Cada um tem uma função específica, inclusive dramaticamente. Os arcos de personagem também são muito claros, muito interessantes. Eu achei que ele tem sempre duas ou três plotlines, né? Acontecendo simultaneamente. Pelo menos duas, né? E a maneira como elas se cruzam, ele em geral, os roteiristas utilizaram um Deus Ex Machina. Acontece uma coincidência, uma coisinha que faz com que elas se cruzem. Mas o roteiro é tão bom, tão redondo, que esse uso dessa coincidência, desse Deus Ex Machina, não atrapalha em nada. Ao contrário, fica até legal. Não é ruim, não. Deus Ex Machina é ruim quando é mal feito, né? Ou quando é exagerado. Qualquer recurso narrativo, né? Se você utiliza ele de maneira exagerada, ele perde o efeito desejado sobre o leitor ou o espectador, né? Sempre que você usa um recurso narrativo, você quer que o espectador sinta algo, né? E de fato é muito interessante. Ele usa flashbacks de maneira muito interessante. O contexto político também, junto com o contexto individual. O roteiro é muito bom, é muito redondo, é muito... A apresentação do mundo é muito bem feita, né? O estilo, né, das roupas e tal, que lembra a Primeira Guerra Mundial, ou o período ali anterior até a Primeira Guerra Mundial. Dá a impressão que se passa em uma versão fantástica da Rússia, que também é muito interessante, o que dá todo um charme ao, ao programa. Os personagens são muito bons, os atores são muito bons. O ator que eu menos gostei, mas ele é bom também, é o do general, que usa as sombras lá. Ele é convincente, mas de vez em quando ele escorrega pra canastronice. Mas ainda assim ele é bem convincente mesmo. E tem uma coisa bem interessante, né? É uma história de Dark Fantasy. Talvez vocês não saibam, eu também sou um escritor de Dark Fantasy. Vou até deixar um artigo no meu blog que eu explico o que é Dark Fantasy pra vocês. E como é uma história de fantasia, obviamente aparece magia. E aí eu queria falar sobre isso com vocês, né? Porque os personagens que aparecem, né? Eles são Grisha, né? Que são magos. E para falar dessa magia, eu queria lembrar das Sanderson's Laws of Magic, né? O Sanderson é um autor de fantasia e ele escreveu bastante sobre magia. Não no sentido, né, de fazer mágica, no sentido literal, ou sobre muitos livros com magia, mas narrativamente como utilizar a magia. E ele criou três regras da magia e ele cunhou dois termos, né? Hard Magic Systems and Soft Magic Systems, né? E é muito interessante porque o seriado ele faz uso dos dois, né? O que é um Hard Magic System? É um sistema de magia em que você conhece as regras, em que elas podem ser repetidas e que elas são dependable, né? Você pode contar com elas. A magia é uma ferramenta para resolver problemas, né? E aí aparece lá o que eles chamam de small science, né? E aí o que é isso? Tem regras bem claras. Algumas pessoas nascem com magia. Cada um nasce com um tipo de magia específico. Então tem uma que usa vento, tem outra que usa fogo, tem outra que usa sombras, tem outra que usa luz, tem outra que é capaz de mexer com as emoções, tem outra que é capaz de mexer com o sangue, tem outra que é capaz de curar e tem outra que é capaz de fazer alterações estéticas.
Basicamente são essas o que aparecem. Então cada pessoa tem um tipo de magia. E para usar essa magia é preciso estar com as duas mãos livres e fazer sinais com as mãos para que a magia aconteça, e aparentemente eles têm uma certa limitação de, de distância de estar vendo o alvo. Pronto, você tem essas regras, né? E tem limites muito claros, né? Então se você utiliza um tipo de magia, você não pode utilizar a outra. E se você tiver com as mãos presas, você não é capaz de usar a magia. E aparece um elemento, que é o elemento central, que é o Fold, né? Que é uma região de trevas onde existem monstros parecidos com morcegos, e isso dividiu o reino ao meio, né? Isso acontece porque um dos Grisha resolve usar magia de verdade. Só que essa magia de verdade ela é absolutamente imprevisível, que é justamente o que é um Soft Magic System, né? Um Soft Magic System para o Sanderson seria mais ou menos como os poderes do Gandalf, no Senhor dos Anéis. Ou a magia em geral no Senhor dos Anéis. Ela tem o objetivo de causar uma sensação de espanto, né? De que há algo de muito... Ela não serve exatamente para resolver problemas, justamente por ser imprevisível. E, pelo menos o espectador, ele não conhece as regras que fazem com que essa magia funcione. Então, ele resolve utilizar uma magia e sai completamente do controle, ele cria vários quilômetros de uma região de trevas vivas, repleta de monstros parecidos com morcegos demoníacos, né? E a história revolve ao redor das consequências políticas e sociais da existência dessa dobra de trevas e da tentativa de destruir de uma profecia de que uma hora apareceria um Grisha capaz de controlar a luz e que teria o poder de destruir essa, essa criação terrível feita pelos Grisha. É interessante porque há toda uma discussão sobre preconceito a partir da existência dos Grisha, porque eles sofrem um terrível preconceito. Em certo sentido, é mais ou menos como os X-Men, né? Eles têm grandes poderes, mas são odiados, são temidos e tal, e tal, e tal. E é utilizado claramente como uma alegoria para tratar da discriminação racial. Isso traz isso é interessante, não é utilizado de uma maneira boba, né? É utilizado de uma maneira muito, muito interessante. Inclusive, há um casal de personagens em que um caçador de Grishas se apaixona por uma Grisha e consegue penetrar essa questão do preconceito e compreendê-la como um ser humano. E é um arco muito, muito interessante, não só pela complexidade dos personagens, porque ajuda a entender o cenário, né? Ajuda a entender melhor o que é que está acontecendo, como é que o mundo funciona, quais são as regras desse mundo, né? Então tem esse elemento que é extremamente interessante. Você tem também uma série de personagens, né, que pertencem a um certo submundo e a maneira como esse submundo funciona, a brutalidade desse submundo, que é bem interessante, ao mesmo tempo que há toda uma relação de lealdade e tal. Tem uma série de características, né, que eu acho isso muito interessante. Nem tudo é explicado, né? Tem muito pouco falas explicativas, as coisas são mostradas, como é que que elas funcionam. Isso funciona muito melhor do que parar para explicar, né? Há vários momentos que há uma aposta na inteligência do espectador. E como eu disse, o roteiro é muito redondo, é muito bom, não tem gordura, não tem nenhum desperdício, motivações claras dos personagens, as coisas que acontecem de fato fazem a história avançar. E um outro momento em que aparece a, a magia soft, né? Mas na verdade mais ou menos, né? É com a questão do bones, né? Dos ossos, porque o primeiro dos Grisha ele usava magia mesmo, e ele criava animais mágicos usando os ossos dos dedos. E se algum Grisha consegue um pedaço, fundir um pedaço. Ah, tem um outro Grisha também que é capaz de manipular a matéria. Um pedaço desses ossos no próprio corpo, ele adquire poderes ampliados e ele passa a ter uma espécie de vida ampliada também. Ele
pode viver por vários séculos graças a isso, né? E isso traz uma espécie de pano de fundo mítico, que é bem interessante e que enriquece a maneira como você enxerga esse mundo. Em determinado momento, eu acho que eles correram um pouco, e aí tem um pequeno problema de ritmo na série, mas ainda assim é muito boa, é muito divertida, e trata de questões bem interessantes, tem muita diversidade, sem transformar isso num problema, né? Inclusive eu coloquei na thumbnail desse vídeo justamente uma das personagens que eu achei mais bonita, que é uma indiana. E há questões religiosas também que são exploradas. E isso também ajuda bastante a mover a história, né? Eu concordo muito com Stephen King, né? Que você não deve colocar elementos que não levem a história adiante, né? E isso é seguido bastante à risca nesse, nesse seriado. Como eu disse, na minha opinião, um roteiro excelente, né? Com pouquíssimas furos, com pouquíssimas falhas, né? Porque, enfim, mas muito, muito bom. E o elemento fantástico, né? O fato de ser Dark Fantasy, o fato de usar magia, né? A questão política também. Não é tão explorada. O que é explorado são mais os personagens, né? São os personagens que levam a coisa adiante. O cenário, ele de fato é um background, ele está em segundo plano, ele é importante, ele importa, né? Resta ainda muita coisa a ser explicada. Eu achava até, pela pressa com que eles foram, que fosse tudo se resolver numa temporada, mas não. Né? Eles deixaram alguns ganchos para a próxima temporada, vários ganchos, na verdade, para as próximas temporadas, para a próxima ou próximas temporadas. Então, eu achei, de fato, muito, muito, muito bom. Inclusive com determinadas características psicológicas dos personagens sendo exploradas de maneira muito interessante para a trama, né? Como o fato de um dos personagens ter um terrível vício em jogo, isso é utilizado de maneira muito, muito boa para ajudar a trama a avançar e a ter momentos cômicos, né? E é isso, basicamente, vale muito a pena. O... É muito divertido. Como é entretenimento, né? Mesmo quando você vai fazer alguma coisa profunda, eu acho que você precisa se entreter, né? Eu gosto muito de lembrar do Mark Bloch, na sua última obra, né? Que dizia que a história serve pelo menos para entreter. E se... A história mesmo, a história no sentido da ciência historiográfica, né? E que se ela não consegue divertir, ela certamente vai falhar em ensinar. E eu levo isso muito em consideração. Bom, é isso. Um pouco de cultura pop para variar e valeu.